Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de reunião, onde nós estamos contando com a presença dos bons espíritos e nós estamos querendo oferecer também a nossa pequena parte de, no que nós possamos ajudar, nós estamos oferecendo nossa pequena ajuda, mas uma pequena ajuda com muita fé, com muita esperança e no fim vai dar tudo certo. Aqueles irmãos que quiser participar com nós, desencarnados, porque nós aqui estamos com poucos encarnados. Mas os irmãos que quiser participar com nós, desencarnados, principalmente com boa intenção de seguir as coisas de Deus, nós estamos aqui humildemente oferecendo essa pequena reunião, mas com muita boa vontade, que nós contamos mesmo é com a humildade. Então, os irmãos desencarnados que quiser participar, já sabe que aqui a humildade é nosso lema, é nossa rota, é nosso poder, é nossa rota, é a humildade. Mas a gente está sabendo que com a humildade nós conseguimos tudo. Nós conseguimos a presença do nosso irmão maior, nosso irmão Jesus Cristo, que é o fundador do planeta, criador e tudo, diretor, e nós temos certeza que com humildade nós conseguimos chegar perto dele. E todos aqueles que quiser seguir a nossa humildade, nós estamos aqui presentes. Então, um irmão vai ler o Evangelho, que Allan Kardec codificou, e nós vamos comentar, ou então um outro livro que seja referente ao Evangelho que nós vamos comentar hoje. Que a paz de Deus esteja com todos, e assim seja. Que seja. Que assim seja. Então nós. A Francisca não está participando porque o celular dela estragou. Ela está sem celular. Que pena. Tá certo. Então nós estamos vendo a sétima parte do livro Homem Integral, Planificação Interior, capítulo 29. Relacionamentos perturbadores. Esse relacionamentos perturbadores é um capítulo assim bem curtinho, né, que nós já até vimos um pedaço na semana passada. E hoje nós vamos encerrar ele e passar para um outro. Eu destaquei aqui do capítulo, né, que nós já até vimos na semana passada, esse pedacinho aqui, que é uma definição que a Joana de Ângela apresenta sobre o amor. Lembrando, nós estamos falando sobre relacionamentos perturbadores, né? Ela estava dizendo assim que o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. E uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Não se escorem suspeitas nem exigências infantis, elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando por acaso não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu eu é o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade do outro, que a si mesmo lhe se faculta, sem carga de ansiedade ou de compulsão. Essa é a definição que está nesse capítulo, né, de amor que ela apresentou para nós. E na semana passada nós vimos esse slide que foi o último, né? Eu destaquei aqui, né, abaixo aqui, coloquei até um quadrinho verde, que também me chamou a atenção,
Pode-se dizer que no amor, quando alguém se identifica com a pessoa a quem supõe amar, esta apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo, portanto, amando-se, e não a outra pessoa. Esta identificação se baseia na memória do prazer e da dor, das alegrias e dos insucessos. Portanto, amando o passado e as suas concessões, e não a pessoa em si mesma, em si neste momento como é. Eu destaquei esse pedacinho porque ele vai dar continuidade no próximo quadro, né, dessa ideia aqui, que é esse amor mais enfermo, né, ou pelo menos não é um amor enfermo, né, não é amor realmente, na verdade, né, que ela define aqui, né, aquele apego, aquela questão da pessoa cobrar, né, o outro, essas coisas todas. E esse aqui é o do nosso de hoje. O senhor quer fazer a leitura, seu Maurício? Pode ser. E lá, inclusive, ela fala assim, a pessoa que supõe amar, né? Tá vendo? Isso. Na verdade, não é. Porque hoje a gente pensa assim, quase todas as pessoas, quando procuram um casamento, um relacionamento, ele quer ser amado. Não está preocupado em amar, né? Está preocupado em fazer outro feliz. Não, a maioria, a gente pensa, vou casar para ser feliz. E não para fazer a outra pessoa feliz. Aí acho que é aí que o problema já começa aí. Então, a telinha de hoje é habitual dizer que amo porque ela ou ele tem compartido da minha vida, das minhas lutas, ajudou-me, sofreu ao meu lado, etc. O sentimento que predomina aí é o de gratidão. E gratidão, infelizmente, não é amor. É reconhecimento que deve retribuir, compensar, quando em verdade o amor é só doação. Que naquele caso ali é como se fosse um pagamento, né? Então a pessoa é boa, eu vou fazer alguma coisa para ela porque em reconhecimento do que ela fez por mim. Seria uma retribuição do que a pessoa já fez. É bom isso? Né? Também não é que seja ruim. A retribuição é ótima, mas o sentimento de amor não é isso ainda. Imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa com o atavismo, com a memória da sociedade acumulada de símbolos falsos uns, inadequados outros. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de alegria com alta carga de energia vitalizadora. O amor, porém, entre duas ou mais pessoas, somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. A solução para o relacionamento para os relacionamentos perturbadores, tchau, Max, não é separação, como supõem muitos. Romper-se com alguém não pode o indivíduo crer-se livre para um outro tentando que ele resultaria feliz, porquanto o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo, psicológico. Portanto, como forma de equacionamento, só a adoção do amor com toda a sua estrutura renovadora
saudável, de planificação, consegue o êxito almejado, porquanto para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento e o que é. Desse modo, transferir-se não resolve o problema, antes deve solucionar-se para trasladar-se, se for o caso, depois. Então, o que ela nos mostra aqui, primeiro ela fala da questão da gratidão, né? Quando fala eu amo, né, a pessoa tal, porque ela faz parte da minha vida, né, que ela participou da minha vida, das minhas lutas, me ajudou, sofreu do meu lado, foi um baluarte junto de mim para me ajudar. Aí é que fala que isso, então, não é, na verdade, é uma gratidão, né? Não significa, mas isso não é amor, isso é uma gratidão, como se fosse eu vou estar do lado dela como se fosse reconhecimento que ela me fez. E ela continua falando que os nossos relacionamentos que tornam-se perturbadores e desastrosos, né, por falta de maturidade psicológica. Então, nós não temos maturidade psicológica suficiente para levar, né, um relacionamento de forma equilibrada. Geralmente, nem outro, nem o homem, nem a mulher, nenhum dos dois tem essa maturidade suficiente para levar isso com bastante equilíbrio. Aí ela fala que, graças ao autoconhecimento que adquire, né, aí ele adquire confiança. Então, se a gente começa a conhecer-se, aí pode começar a mudar, que os conflitos podem se tornar em amor, né, e pode transformar também no núcleo gerador de alegria, com energias vitalizadoras. Aí depois ela fala que o amor, né, porém ela disse porém, da uma ideia contrária, só será pleno se elas estiverem no mesmo nível. Então, amor verdadeiro mesmo são espíritos que têm nível próximo, né? A gente percebe que quando os níveis são diferentes, pode causar o amor mais certo de um lado e de outro. A gente lembra da Alcione. A Alcione tinha um nível bem mais elevado do que o Carlos, né? Mas, inclusive, ela tinha o sentimento de amor dela, era um sentimento puro, ao passo que o dele era desequilibrado ainda, porque ele estava num nível bem mais inferior, mas o lado dela realmente era amor, de verdade. Porque acho que quem tá com o nível mais alto consegue amar, né, verdadeiramente. Quem está no nível mais baixo, aí tem dificuldade de compreender, né? E ela fala que a solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõe música. A separação também não vai adiantar, né? Que você separa, você leva o seu problema. Então, eu tenho problemas, aí eu separo, eu vou levar comigo aqueles problemas, que não vai, vou carregar comigo, né? Então, ela fala, rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crer-se livre para um outro tentando que ele resultaria feliz. Portanto, o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo. O problema está em cada um. Por isso a gente fazia alguns que falam assim, né? Eu vou fugir. Não adianta fugir, né? Porque você foge, mas o problema está consigo mesmo, então onde você vai, você carrega esse problema. Se tivesse jeito de deixar o problema para trás, mas não tem, né? Então a gente não consegue deixar o saco que está pesando nas nossas costas, não deixa, acaba saindo, vai para um lugar diferente, mas o saco de problema, nós vamos carregando nas costas, que saco pesado, vai junto para onde a gente for. Por isso a gente percebe se as pessoas, quando tem problemas, geralmente já carrega.
É claro que pode ter modificação, claro que pode ter, né? Porque dependendo da outra pessoa que a pessoa vai relacionar, pode ser que ela já tenha mais equilíbrio e o equilíbrio dela ajude-o, ou vice-versa, né? Ou ele ajuda a outra que não tem, que está desequilibrada, e isso pode, às vezes, dar bem mais certo, mas não significa que foi a solução. Que a solução mesmo verdadeira é a gente procurar nos autoconhecer e nos melhorar, nos mudar, né? Fazer a nossa mudança interior. É isto. É isso. Então, esse é o último quadro dessa temática. Então, lembrando que ela está falando aqui do amor, né? Do amor como o amor mesmo, né? O sentimento esse que a gente ainda sempre que a gente vai falar sobre ele, a gente confessa que não entendemos muito bem ainda, não sabemos bem o que é amar, né? A gente tem dificuldade de entendimento disso aí. Então ela, em quadros anteriores até, ela lembra, né, que não é só o amor entre um homem e uma mulher, é amor entre filhos, pais, amigos, né? Todo esses relacionamentos faz parte dessa análise que ela está fazendo aqui, né? Que são formas, né, de se aproximar, formas de relacionar e formas de se aprender a amar, né? De construir o amor universal, aquele preconizado pelo Cristo da família universal. E então ela lembra assim, né, que como nós não sabemos, né, quando ela fala que é imprescindível assim uma nova linguagem que rompa com os atavismos. Quer dizer, a gente ainda tem a ideia, né, do amor equivocada, né? Então a gente muitas vezes confunde com posse, com ciúme, com cobranças, né, com troca, né? E o amor, como ela cita ali, né, até no anterior ali, quando nós começamos a conversa, é bem outro, né, é bem diferente, né? Então, por isso que ela diz aqui, né, tem que o amor entre pessoas, né, duas, mais pessoas, né, entre uma família, entre um grupo, isso aí tem a ver com o nível que as pessoas estão, né? Elas estão no mesmo nível de maturidade. Ela sempre usa esse termo, né? Maturidade. É que a gente precisa amadurecer para entender e aprender a questão do amor pleno, né? Sem cobrança, né? Aquele exemplo do Cristo, né? Ama e pronto. Só ama, né? Então, agora a gente ainda está presa a essa questão, né? Olha, eu amei, mas eu não recebi de volta. A pessoa foi ingrata, eu fiz isso, fez aquilo, ou o outro fez, né? Então, sempre essa visão equivocada do amor. Então, o amor que ela chama aqui a nós, né, a ele, é uma situação que ainda a gente está tentando entender, tentando aprender, né? Trabalhando isso em nós para nos purificar. E eu acho legal que ela falou aqui no finalzinho, né, sobre não transferir os problemas, né? O rompimento de um relacionamento, seja ele qual for, ele não resolve o problema, né? Carrega com si. Ela diz até, primeiro você precisa se resolver. Resolver o quê? Resolver dentro de mim. Eu me resolvo. Depois ela fala, deve solucionar-se. Só depois daí pode até transladar, né? Mas se for o caso, né? Mas primeiro eu preciso resolver a questão interna minha, né? Então, se eu estou num relacionamento, é porque ali é uma oportunidade de aprendizado para ambos, né? E a minha responsabilidade é o meu aprendizado, não do outro, né? Então, eu preciso trabalhar o meu aprendizado ali. Quando eu trabalhar o meu aprendizado, aí posso permanecer ou trasladar, como ela diz, mas isso pouco importa. O mais importante é eu
tirar o aprendizado necessário daquela convivência. Mais comentários? Barçanufo, São Maurício mesmo, ou já vão para o seguinte? Acho que tá bom, né? Você que sabe aí. Por mim pode passar também para frente. Manutenção de propósitos. É o outro título, capítulo 30. O homem é um ser complexo, somatório das suas experiências passadas, tem no inconsciente um completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão a alterá-lo a cada momento. Do acúmulo desses valores resultam-lhe as aspirações, as tendências e anseios, seus conflitos, ansiedades e realizações. O inconsciente, como efeito, está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que a realizar, inclinando-o numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação, de trabalho. O resultado natural deste processo é uma mente confusa, buscando claridade. São problemas psicológicos aguardando solução. Torna-se-lhe imperiosa a adoção de propósitos para obter o motivo da confusão mental e entender os problemas antes que tentar solucioná-los superficialmente, deixando em aberto novas dificuldades deles decorrentes. A solução de agora pode satisfazê-lo por momentos, porém, se não são entendidos, eles retornam por outro processo, permanecendo na condição de conflitos a resolver. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Então ela está nos convidando aqui a nos entender novamente. Novamente a gente buscar as respostas, né, dentro de nós. E aqui ela mostra o que nós somos, né? A somatória das experiências, né? Nós somos um ser bastante complexo. E às vezes a gente se ilude, acha que resolveu uma coisa, no entanto a gente, como diz o ditado, né, empurrou a sujeirinha embaixo do tapete. Então, se não resolveu, então a solução de agora pode satisfazê-lo por momentos, porém, se não são entendidos, retorna. Então, a gente precisa resolver de forma plena, definitiva, e isso só entendendo mesmo, né, o que está acontecendo. Por que eu estou tendo esse comportamento, essa tendência, porque eu reajo dessa ou daquela maneira. Então, eu preciso buscar esse entendimento de si mesmo e da vida, né, e aí ela encerra aqui falando sem julgamento, né, sem aquela questão de culpa, de achar que às vezes até uma falsa modéstia, né? Não, porque eu sou muito errado mesmo, eu faço muita coisa errada. Não, sem culpa, sem julgamento, né? Eu sou um filho de Deus, estou aqui para crescer, né? Já cresci bastante, pode ser até bastante otimista, porque realmente nós já avançamos bastante, e vou vencer tudo isso, né? Então, sem julgamento e sem compaixão, né? Sem acusação. Então a gente buscar o entendimento, né, e aprender a conviver com ele. É como um enfermo, né? Eu tenho a enfermidade. Agora você é proativo. O que é que eu tenho que fazer para conviver com ela e procurar a cura?
né? Como é que eu faço? Qual que é o caminho? Né? Nada de ficar nessa de acusação, de compaixão, de julgamento, como ela diz aqui. Esse foi o meu entendimento. E aqui ela fala, então, da questão da manutenção do propósito de entendimento. Então, de manter os propósitos. E ela, no final, ela fala que para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faça necessário um um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Que seria o percebimento, mas de forma não julgar, né? Não acusar, que às vezes a gente tem a tendência muito, tanto quando é o problema nosso, às vezes vem a questão do a falta do auto-perdão, né, que é julgamento de si mesmo, que também não é bom, ou do outro também. Então, aí ela fala que uma coisa interessante, fala que o inconsciente, como feito, está sempre a ditar-lhe o que fazer, o que realizar, incluindo numa ou noutra direção. Então, porque nós somos seres já formados ao longo do tempo, né? Nós viemos formando, e o que nós formamos hoje, nós viemos nos formando ao longo de milênios. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade de entendimento, mas sem ainda o saber, mas com a capacidade de saber, sem o amor pronto, mas com a capacidade de aprender a amar, e assim por diante. Deus deu todas as capacidades. E nós viemos nos formando. Então, o nosso inconsciente, essa nossa formação já, e a lei natural está aí também, né? A lei natural está justamente daí, porque a gente já tem uma lembrança do que é a lei, porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós sabemos, e quando nós encarnamos, a gente esquece um pouquinho, mas lá na consciência fica, né? Então, esse consciente vai dizer, né, para a gente o que tem que fazer. Quando a gente segue essa vontade interna, a gente pode caminhar bem melhor. Aqui fala, todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autocuidamento, de orientação, de trabalho, né? Então, nós temos toda a possibilidade de aprender, que já viemos do passado e agora é uma nova experiência, e todas nossas dificuldades, nós podemos tirar proveito dela na nossa aprendizagem. Só isso. Barça Novo, quer comentar? Não, pode deixar. O próximo, Tá bom. então. Esse é seu, né, seu Maurício? Exato. Examiná-lo com imparcialidade na sua condição de fato que é, com uma mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente, mediante uma honesta compreensão, é a forma segura de o entender, portanto, de o perceber e dirigi-lo convenientemente, sem dar margem a novos comprometimentos. Sem tal experiência, se está tentando burlar a mente, qual se deseje saber por palavras do que se passa em algum lugar, sem interesse de ir-se lá e conhecer-se pessoalmente. Esta é uma conduta de quem somente busca informação sem interesse pelo conhecimento real, desde que se nega ao esforço do deslocamento até o lugar em pauta.
o entendimento de si mesmo, a fim de encontrar as raízes dos problemas para extirpá-los, exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. Em caso contrário, desejam-se apenas informações verbais, sem mais profundas consequências. Todos os problemas existentes do homem dele mesmo procedem, das suas complexidades, da denominação, seu ego, normalmente em razão do próprio passado, a tentativa de manter os propósitos de autoconhecimento sem acumulação de dados especulativos, mas de real identificação de si mesmo, redundam em insucessos pela falta de perseverança, pelo desânimo diante das dificuldades no começo da empresa e pelo desinteresse de libertar-se dos conflitos. Porque quando ela fala que desinteresse de libertar-se dos conflitos, que às vezes a gente ainda está tão inconsciente ainda que a gente nem acha... Parece que está querendo libertar-se, mas muitas vezes, interiormente, não quer libertar, né? Igual acontece com as obsessões. Muitas obsessões permanecem em nós, que nós falamos que queremos nos libertar, mas de alguma forma aquela obsessão nos agrada. Então, o mesmo caso que acontece com nos relacionamentos, né, nessa casa, dos propósitos de mudança, né? Os propósitos de mudança, mas às vezes a gente fala que a gente precisa mudar, mas parece que permanecer daquele jeito, muitas vezes é agradável. E a questão do falar em mudar, em resolver o problema, às vezes é muito mais de boca para fora do que interiormente. Então, esse propósito de mudança, ele precisa partir de dentro do conhecimento de si mesmo e ter aquela vontade real, né, de ir atrás das mudanças. Porque às vezes a pessoa busca a mudança, mas sem a busca do conhecimento de si, sem levar em conta nosso passado, sem levar em conta o passado do outro, né, que está vivendo próximo de nós, por exemplo, em alguns relacionamentos, e a gente acaba levando só esse momento e, no final das contas, a gente acaba não conseguindo, porque o interesse não é verdadeiro, é apenas de boca para fora. É isto. Muito bem. É isso. Entendimento de si mesmo. E atrás da base, né, das raízes daquele problema, sem buscar se justificar, né? Ela fala imparcialidade, né? Ser imparcial. Atrás ela falou, né, sem julgamento, sem essa culpa e tudo, mas de forma clara, né? Eu tenho um problema, né? Tá doendo, tem alguma coisa que está me incomodando. Então eu buscar esse conhecimento sobre o que eu preciso fazer para melhorar, para mudar, né? Sem desanimar, ser perseverante, né? Ser determinado em resolver as questões internas que nós temos. Ok, vamos para o próximo, né? O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca.
Talvez não seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fardo simplesmente ao invés de empenhar-se por atirá-lo fora. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. Desta ação consciente de que se impregna, o homem se planifica interiormente sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos perturbadores da personalidade da vida. Então, essa questão de mudar, né, de se conhecer, de tentar acertar a si mesmo, né? Ela diz aí no começo, a gente às vezes acha que exige muito da gente, né? Muita energia, dá muito trabalho, esforçar-se nessa área. Aí ela faz uma comparação aqui que talvez o trabalho de manter os defeitos é mais pesado, talvez não, ela afirma, né? Mais pesado do que tirar. É justamente para diminuir essa carga que eu carrego que eu tenho que resolver os meus conflitos, né? Manter ele, sim, é pesado, dispensa energia, né? Então eu preciso buscar essa consciência, esse entendimento e sair dessas prisões que eu mesmo me coloco, né? E que cria um monte de outros fatos perturbadores e psicóticos, né? Ansiedade, depressão, estresse, um monte de outras encrencas que eu crio dentro de mim, porque eu não enfrento as dificuldades, né, como deveria, né, no autoconhecimento. Não procuro me descobrir, e aí eu me mantenho na enfermidade, né, carregando essa carga desnecessária. É isso. Aí, só repetindo o que ela disse aí, que você também já falou, que é importante, que às vezes a gente acha que o homem queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia, face ao desgaste que o esforço provoca. Então, acho que o esforço vai provocar muito gasto, né? Então, é muito difícil por causa disso. E ela fala que a manutenção dos conflitos produz muito mais gasto de força. E ela fala que basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fato simplesmente, ao invés de empenhar-se para atirá-lo fora. Então, ela não precisa de gasto, é só apenas deixar. Então, se nós estamos com um fardo pesado, aí a gente acha que é difícil, né, jogar o fardo fora. Mas ela fala que não, basta deixar cair. Deixa cair lá e fica para lá, né? Deixa cair e vai embora. Então não tem esse gasto de energia como se parece, né? Mas isso na realidade, né? Mas na nossa forma de ser, de pensar, de agir, devido ao nosso atraso espiritual, é mais complicado do que parece, né? A gente tem dificuldade, a gente fica agarrado com aquele fardo pesado. Então, nós estamos carregando um fardo pesado de 50 quilos. Vamos viajar, andar longe daqui e ter um fardo de 50 quilos nas costas. E a gente agarra aquele fardo e alguém manda, joga fora. Fala, não posso. É muito difícil para eu tirar ele das minhas costas, dá muito trabalho.
então é mais fácil levar. Então a gente acaba sentindo mais facilidade em levar o fardo pesado do que tirar. Porque esse mesmo caso acontece com o perdão, né? Com a indulgência. É que o perdão é justamente isso. Eu estou amarrado, o perdão, quando eu deixo perdoar, eu estou amarrado, estou com as mãos amarradas e a chave está nas minhas mãos. Se eu quiser tirar dali, tirar a algema do meu braço, eu tiro, porque aí é só perdoar e fica livre. Mas nós temos dificuldade. Eu não perdoo de jeito nenhum, que o fulano não merece. Então nós temos muita dificuldade nisso, né? Então parece fácil, mas de acordo com a nossa evolução, do tanto que nós já nos embrenhamos, né? Porque nós somos seres, lembrando que somos seres formados ao longo dos milênios. Tanto a nossa inteligência está sendo formada ao longo dos milênios, quanto também o nosso egoísmo, as nossas ideias de vingança, as nossas perseguições, o nosso orgulho, a inveja, o ciúme, nós viemos construindo isso ao longo do tempo. Então, depois de impregnar todo o nosso espírito, né, todo o nosso perispírito com essas energias, para tirar também, para nós que somos atrasados ainda, não é uma tarefa tão fácil. Porque a gente tem essa dificuldade. Mas bastava pegar a chave que está ali e tirar, e colocar na algema aqui e ficar livre. Mas a gente tem essa dificuldade de adquirir essa vontade. É isso. Tem uma mensagem já aí? Hein? Tem uma mensagem já aí de 15 final? minutos. 15 minutos. Sim. Então tá na hora certa para nós. Na hora certa. Quer falar alguma coisa, Basta? Terminou o capítulo. Capítulo 31 agora. Não, pode deixar. Então vamos fazer nossa prece, né? Eu vou começar, passo para o Basta e depois passo para o Guilherme para encerrar. Tá bom. Então, vamos todos juntos, mentalizando Jesus nos nossos corações, com o nosso sentimento de gratidão